O que está virando o bolsonarismo? Eu acho que nesse momento já começa a se fazer algumas perguntas se de fato o bolsonarismo se resume ou não no Bolsonaro. E isso começou a surtir cada vez mais frequente quando a gente observou as últimas eleições, né? O Bolsonaro vem se enfraquecendo e esse enfraquecimento dele não acontece basicamente por ele estar inelegível ou por ele ter perdido as eleições para o Lula, e sim com várias ações que ele se acovardou durante todo o processo enquanto ele era presidente e depois que ele perdeu as eleições para o Lula. Então, algumas ações que ele foi tomando ou deixou de tomar foi deixando o Bolsonaro cada vez mais fraco. Mas esse nem é o ponto chave desse enfraquecimento, né? O enfraquecimento do Bolsonaro, ele vai acontecendo, é fato, mas ele ainda era o líder, bem dizer, sozinho da direita, né? Uma direita que há suas controvérsias, mas ele era o líder da direita. Quando você começa a observar que surgem algumas figuras e essas figuras começam a medir força com o Bolsonaro, aí o jogo começa a mudar. E o que é isso? Se a gente voltar um pouco no tempo e começar a pensar nessas últimas eleições, né, que teve para a Prefeitura de São Paulo, por exemplo, você começa a observar algumas figuras que mediram esforço e mediram a sua força com o Bolsonaro, com o bolsonarismo em si. Né? Entenda que o mesmo público do Bolsonaro, ele tá fiel a outras pessoas também. Né? É um público que começou com o Bolsonaro, né, tentando ser reeleito e tal, e as pessoas por muito tempo se tornaram cegas do bolsonarismo, mas aí você começou a observar que algumas falou, não, pera lá, não existe só esse salvador da pátria, tem outro. Então, primeiro que esse fanatismo, ele faz com que as pessoas migrem de uma para outra simplesmente por acreditar e ser comprado com uma conversa mais fácil, mais barata, ou até um meme que seja. E, e vamos trazer isso para as eleições agora, explicando o que é essa medição de força que ocorre. Nas eleições de São Paulo, recentemente, você viu que em alguns momentos o Pablo Marçal, ele fez suas peripécias, ganhou popularidade muito rápido, e quando ele ganhava, ele sentia que ele estava no auge da popularidade, ele alfinetava o presidente, o ex-presidente. E aonde que tá a charada desse negócio? Não era de aleatório que ele fazia isso. O Pablo Marçal não chegava e falava assim, hoje eu vou alfinetar o Bolsonaro, só porque eu quero. Não. O que ele fazia é, quando elevava o nível da autoridade dele e da popularidade dele, ele tacava alguma coisinha para ver como que a rede vai se comportar quando eu alfinetar o herói da pátria, o Bolsonaro. Então ele ia lá, alfinetava, e quando ele, com aquele auge da popularidade dele também para a prefeitura, ele percebia que nem todo mundo defendia o Bolsonaro. Então coloca ali que uma grande massa defendia o Bolsonaro, defendia, mas tinha muita gente que já falava, não, o Bolsonaro tá errando. Então, por várias vezes ele fez isso. Ele falava que o Bolsonaro era o melhor que tinha para o país, etc, que era o melhor e a única solução que tinha para o país, ele ia reforçando isso, sentia aquela popularidade gigantesca bolsonarista, porque isso realmente acontece, muita gente também que falou que ia votar no Pablo Marçal foi por causa das brincadeiras, dos memes que ele criou, mas quando ele levava, ele ia lá e pum, soltava uma notícia contra o Bolsonaro. E aí ele ia capitalizando, pensando, pô, captando, né, as informações. Pô, o Bolsonaro não é tudo isso. Então ali ele conseguiu demonstrar para outras pessoas que o Bolsonaro já não era o pilar único do bolsonarismo. E ali já estava começando a esvair suas forças. De lá para cá muita coisa aconteceu. Né? O Bolsonaro continua inelegível, a gente tem um Lula que provavelmente não consiga disputar a próxima eleição. E outras figuras começam a surgir, né? Só que dentro do bolsonarismo, se você observar qualquer figura direitista que vai medir força com o Bolsonaro, ele está tentando já cortar o mal pela raiz. Vamos a alguns exemplos. Tarcísio. Quando se fala do Tarcísio, incomoda o Bolsonaro.
Incomoda porque o Tarcísio está fazendo, e isso eu acho que é inegável, um excelente trabalho em São Paulo. Então, começa a se perceber que o Bolsonaro tem medo de alguns possíveis concorrentes da família. Em alguns vídeos anteriores, antigos que eu fiz, eu deixava muito claro que o Bolsonaro só pensa nele e na família. E é justamente sobre isso. O Bolsonaro não quer tirar essa coroa de rei dele e passar para qualquer pessoa. Ele quer que a sua linhagem continue isso. Então ele vai passar para um de seus filhos. Muito, muito possivelmente ele queira um de seus filhos concorrendo a essa corrida presidencial. E essas figuras que vieram aparecendo, então Pablo Marçal ali, aí depois vem um Tarcísio, aí começa a se cogitar pelo novo um Zema, que também pega uma parcela da direita, etc. Que também, lógico, uma expressão muito pequena mesmo. Eu acho que o Zema não consegue quiçá muita coisa nessa corrida presidencial, mas que tem sim, né, a sua força, né, dentro do campo ali, não é absurda, mas tem. Você começa a ver o Nicolas com algumas ideias, com algumas informações que ele passou, inclusive, né, votando, querendo votar para baixar de 35 para 30 anos para concorrer para Senado e presidente, e isso faz com que o bolsonarismo balance. Porque o bolsonarista em si, ele tem um afeto pelo Nicolas. E esse afeto já é de se colocar na balança se é Bolsonaro a qualquer custo. Eu vou romper também com o Nicolas. Porque se eu romper com o Nicolas, quem que tá sobrando? Quem da ala bolsonarista daquela época vai sobrar se eu começar a romper com todo mundo? Então já começa a se observar que tá ficando estranho a ala bolsonarista. Gente, a ideia é que a direita não se resumisse a Bolsonaro. E se resumiu porque as pessoas fizeram isso. A polarização que o povo criou fez com que dois candidatos antagonistas tomassem a frente e ficassem se retroalimentando o tempo todo. E se você observar, não existia mais o Lula. Cara, sendo bem sincero, o PT tava manchado na lama da corrupção. Pô, 2016, 2017, Lula sendo preso, 2019. Não tinha sequer um indício, uma chance de o Lula voltar e vencer as eleições. Isso aconteceu porque o reforço bolsonarista em cima de um partido morto para se ganhar força, para se ganhar competitividade, né, que o Bolsonaro amava falar do Lula, fez com que ele fosse o seu antagonista e o seu antagonista acabou vencendo. E serve a mesma coisa para o PT. O PT não consegue viver sem Bolsonaro. Porque sem Bolsonaro não tem ataque, não tem força o ataque. O Lula pode querer falar de um Tarcísio, por exemplo, mas o Tarcísio não tem uma rejeição que o Bolsonaro tem. Então, entenda que pro Lula é bom o Bolsonaro, pro Bolsonaro é bom o Lula. E quem sofre com essa polarização, o povo, a gente custou entender isso, mas somos nós, porque a gente vai ficar entre a cruz e a espada e os dois são os piores que a gente poderia ter. Então, esse vídeo é basicamente um alerta. Realmente, a direita se resume a Bolsonaro, a bolsonarismo? O Nicolas seria de fato um candidato de expressão que realmente mudaria alguma coisa, que mudaria o sistema, né? Hoje eu acho que já é nítido e dá para observar que muita gente realmente estava colado no Bolsonaro e isso foi dito por diversas vezes enquanto fizer sentido. Porque essa ala bolsonarista é totalmente por conveniência. Se um dia eles tiverem que virar de esquerda, eles vão virar de esquerda. Porque a ala bolsonarista, ela é totalmente conveniente. Bolsonaro tá perdendo força? Vamos sair fora. Aqui já não é mais pra gente. Vamos para onde? Em quem a gente vai se agarrar agora? A direita ainda é muito forte. A direita tá ascendendo na internet, né? Cara, o Nicolas é um nome. Marçal é um nome. Então, é realmente um alerta. A direita não se resume a bolsonarista. Não se resume a essa seita que foi criada. Tem que se pensar numa nova solução. E isso eu concordo. Tem que ter alguém que vá bater de frente. É o Nicolas? Não sei. É um Tarcísio? Não sei também. Zema? Mas enquanto o Bolsonaro existir e tiver a força que o povo ainda dá para ele,
acredite, a chance de uma esquerda novamente poder ganhar uma eleição ainda assim continua grande. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já se inscreve no canal, deixa a sua curtida, ativa o sininho aí para receber os próximos e vamos começar a pensar de uma forma diferente. Eu te convido a pensar um pouco fora da caixa em relação à política, e isso não é pra gente querer ser o expert em política, mas pra gente aguçar nosso senso crítico. Eu acho que as pessoas deixaram de pensar quando esses dois polos começaram a brigar. Então, até mais.